Para rolar, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC. Sobremesa. Quem escuta, sabe. Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Boa tarde, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth. Boa tarde, pessoal. Bora começar aí mais esse dia maravilhoso, né, Batistinha? Exatamente. Quero dizer que já estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Você manda a sua pergunta por lá. Segue a gente, deixa o seu joinha e vai pro YouTube que você vai ver o nosso convidado lindo de hoje. Caramba, o nosso convidado é um ídolo, cara. A mulherada tá Nossa, louca. meu Deus, Aí é já tô maravilhoso. aqui, ó, com o meu olhar 43. É viu? verdade. Ai. Falar em Olhar 43, ele tem mais de 40 anos de carreira. Ele começou devido ao filme do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Ele estava assistindo ao lado do pai e falou: eu quero ser um cantor de rock. E é o maior cantor de rock do Brasil. Ele é compositor também e fez, meu amigo, foi líder de uma das maiores bandas do Brasil. A primeira banda a usar raio laser no palco. Olha só que O nosso chique. convidado de hoje é o mestre, o ícone, o cantor, um dos maiores ícones do rock do mundo. Senhoras e senhores, ele, Paulo Ricardo! Obrigado. Fiquei aqui, você sabe que geograficamente pra mim é sempre uma emoção, né? Porque foi aqui que a gente gravou o nosso primeiro compacto, o nosso primeiro álbum. E toda vez que eu entro aqui me dá esse flashback. O clipe original de Rádio Pirata foi gravado aqui, porque nós literalmente invadimos a rádio, né? Invadir, pilhar, tomaram o que é nosso. Então no clipe nós entramos aqui na rádio e a gente derruba o locutor e pega aquelas fitas, né? Que antigamente aquelas fitas, hoje é tudo digital, mas a gente arranca as fitas e isso tudo tá na memória, né? Dos primórdios do rock nacional. Que incrível. Esse clipe foi uma superprodução na época. A gente começa em Santos. Inclusive tem um momento que eu subo no navio, literalmente, ali com aquela roupa de mergulhador, com aquela água poluída. E é muito engraçado. Agora, o fato de ter gravado profissionalmente pela primeira vez aqui é muito significativo. Tinha uma padaria aqui do lado, então a gente passou alguns meses aqui que foram marcantes, né, pro resto da nossa vida. Então, nessas paredes aqui, as paredes têm histórias. Que bonito, que bonitas palavras, Paulo Ricardo. Paredes da Transamérica, que agora é TMC, contém a história de RPM, mas principalmente a história de Paulo Ricardo, que é um incrível compositor, um incrível cantor e que estará conosco aqui no nosso programa para falar sobre tudo e muito mais. E ó, se você que está nos ouvindo com o seu ouvido, seja no rádio do carro, seja também no trabalho, no computador, e ainda não nos segue, aproveite agora, pegue seu celular e siga o @TMCNewsBR em todas as plataformas, tá? Seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Threads, TMC News BR. Inclusive, para quem está nos assistindo no YouTube, mande também sua pergunta para o Paulo Ricardo, né, Batistinha? Exato. Aliás, eu queria pedir pro pessoal que faz o corte das câmeras deixar só o Paulo Ricardo, porque às vezes fica eu e ele juntos, vai haver uma comparação, né? E eu vou me sentir muito mais feio do que eu já sou. Ô, Paulo Ricardo, você tem uma sobremesa, o nome do programa é Sobremesa, você tem uma sobremesa predileta ou não? Eu gosto de doce, de um modo geral. Gosto de fruta. E eu quando era criança, eu tinha uma sobremesa que inclusive, eu pedia como presente de aniversário uma travessa inteira pra mim, que era uma torta de banana com banana, e tinha uma espécie de creme e um suspiro em cima. Era tipo o Mas banoffee. é meio clássica, tipo um banoffee. Que bonito. Que É uma delícia. delas, né? Mas eu gosto... Tem a eu segunda? gosto- Pode eu falar gosto- mais uma. Não, eu adoro o tiramisu, por exemplo, essas sobremesas mais leves, não tão doces, né? Não tão doces. Mas esse clássico da banana é Muito bom. É tudo, enfim, bananada, mariola, tudo que é de banana. É uma delícia, não. Paulo, você... Comida, Doces de Paulo infância. Ricardo. O que você já pediu de diferentão no camarim, por exemplo? No camarim, a gente se vira com o que tem.
nós temos um rider que a gente chama para um kit de sobrevivência na selva. Então a gente pede coisas simples que a gente vai encontrar em qualquer lugar. Tipo um pão integral, queijo, alguns tipos de queijo Minas, se tiver um peito de peru, uma coisa para fazer um lanche caso a gente precise. A gente leva uma sanduicheira. Frutas, que são sempre coisas saudáveis que você encontra em qualquer lugar. Castanhas, nozes, amendoim, castanha do Pará, que é um mata-fome, um salgado. E aí tem as coisas locais, né? Você tá numa festa, não sei o que, da uva, aí eles trazem os doces, Que delícia. as coisas. Que legal. E tem algumas coisas locais. E eventualmente você está fazendo um evento, aí está tendo um jantar, tem uma premiação, e aí a gente tem ali o jantar, assim, mas eu sou muito curioso e eu gosto de experimentar a culinária local. Então quando eu vou para Belém, eu quero ir num restaurante típico, ver, né, como diz a Joelma, o tacacá. E você levava, você já chegou a levar coisa do camarim pra casa, botou na mochila e levou embora umas garrafas de vinho, umas coisas? Eu recebo presentes. Coisas muito bonitinhas no Nordeste, por exemplo, as coisinhas de couro. Outro dia eu recebi uma garrafa de uma cachaça local num casezinho de couro, com um chapéuzinho de cangaceiro. Que legal. Então, tem ó, muitos presentes. Se você quiser presentear o Paulo Ricardo, ele está rodando o Brasil com a turnê Reinventar e vai tocar dia 15 de maio em Brasília. Atenção, pessoal da 100,1 de Brasília, hein? Sexta-feira, também Brasólia conhecido como Bar. Sexta-feira. Sexta-feira agora, Brasólia Bar, dia 15 de maio. Se você... Morei em Brasília também. Que interessante. Então, se você é conterrâneo da cidade onde o Paulo Ricardo morou, vai lá e visite o Brasólia Bar. Vá ver Paulo Ricardo. E ó, dia 25 de julho, aqui em São Paulo. Atenção, pessoal de São Paulo, anota aí. 25 de julho no Teatro Bradesco. Então, tem 2 cidades já programadas para fazer um show e você canta todo o seu trajeto, seus 40 anos de carreira. Na verdade, eu tenho que acrescentar que além do primeiro álbum do RPM Revoluções por Minuto ter sido gravado aqui, o meu primeiro solo também foi gravado aqui, que se chama Paulo Ricardo, álbum de 89. Então, é o pacote completo e é muito curioso, depois de tantos anos, a Transamérica mudar, né? Então, Transamérica mudou de canal, né? TMC. Agora tá no... É um novo nome, a gente tem agora o Hard News, mas também não deixa de lado a sua essência, a sua raiz. Por isso que, pra nós, você estar aqui Não, e as news estão cada vez mais hard, né? Infelizmente, para todos nós. É verdade, Mas tem toda razão. o show de 40 anos, na verdade, eu estou muito feliz em anunciar esse show, porque a gente meio que fidelizou o Teatro Bradesco, que é um teatro clássico, aquelas cadeiras de veludo vermelho, aquele teatrão mesmo que você pensa na Alemanha, no mundo inteiro, 1000 e poucos lugares, e as pessoas ficam muito confortáveis, o lugar é marcado, o horário certo, e o teatro, nós começamos no teatro, né? Quer dizer, começamos num botequim aí, em casas noturnas. Os Madame Satã. Tocando Madame Satã, Tifon, Clash. Começamos na noite de São Paulo, tocando para pagar aquele cartão de consumo, né? E tivemos uma estreia profissional mesmo para lançar o primeiro álbum pelas mãos do genial Ney Matogrosso, que nos dirigiu, e a estreia foi no Teatro Brigadeiro, que já não existe mais, mudou de nome. Então a condição do teatro é muito propícia, tanto para a gente que se apresenta, quanto para o público, né? E há alguns anos, todo ano, eu estreio um novo show no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, que é muito bom. Então, esse de 40 anos que você perguntou foi ano passado. Um show chamado a Turnê XL, porque são 40 em romano. Muito legal. Em algarismos romanos. E XL também de extra large, né? XL Bint. que queria passar a ideia realmente do show mais longo que eu já fiz, para poder contemplar um pouquinho desses 40 anos. É muita coisa, são muitas fases, eu sou muito inquieto, curioso, ansioso, e eu como muitos, né, da minha geração, a gente até pode traçar uma linha evolutiva assim, de como a nossa geração aos poucos foi saindo das rádios rock para as rádios MPB. A gente vai se tornando MPB, né?
Porque nós, na verdade, antes de ouvir o rock lá de fora, a gente ouvia a música popular brasileira. Não tinha uma País referência do de samba, fato, do carnaval. A nossa primeira referência foi Roberto Carlos, a Jovem Guarda. Então, chega uma hora, sua banda, fez sucesso, sei que lá. Aí a banda acaba, como foi o meu caso. Você quer fazer outras coisas. Então, por exemplo, nessa turnê XL, eu faço uma música do meu álbum com um toquinho sobre a obra de Vinícius. Claro, não é um som de bossa nova, é um som, meu som, pop rock, tecnopop, com guitarra, elementos eletrônicos, mas é aquele repertório, né, indescritível do Vinícius com Tom Jobim, obras-primas da Demais. São obras incríveis. Vinícius com Baden, que são os afro-sambas, que são de uma riqueza única, e Vinícius com Toquinho, tá? De Itapuã, tá? Ó, a fase final. Então, é muito eu faço isso. Outra coisa que eu fazia nos 40 anos, eu vou manter Vinícius no repertório do novo show, que se chama Reinventar, que é o nome do novo álbum. Mas outra coisa que eu fiz nos 40 anos, estou fazendo ainda tem algumas datas, e que muita gente pedia, sobretudo os mais jovens, era uma música do Spirit, o Corcel Claro, Indomável. que é uma animação da DreamWorks e que você foi responsável por fazer a versão brasileira. E lá fora, nos Estados Unidos, quem fez foi o Bryan Adams. Olha E só. aqui no Brasil, para, tete a tete, temos Paulo Ricardo, cara. Mas Que como demais. isso não saiu num DVD físico, é um desenho de 2001, não saiu no streaming. Você encontra sim as versões originais em inglês com Bryan Adams, mas nós, outros Bryan Adams pelo mundo, porque como é um desenho voltado para as crianças, não tinha legenda. Então tem o Bryan Adams alemão, tem o Bryan Adams francês, tem o Bryan Adams de Portugal. Que interessante, cara. Na Itália, por exemplo, foi o Zucchero, que é um cantor, incrível, Maravilhoso. vozeirão. Então, eu não tinha motivo assim para colocar a música no show, porque as pessoas não tinham acesso. Porém, o sucesso do filme foi tão grande, marcou tanto durante esses anos todos, né? Tá fazendo 20 e poucos anos. Muitas crianças que já estão com lá com seus 30 anos me pediam, faz uma música do Spirit, você tem que fazer uma música do Spirit. E parece que quando eu estava ensaiando pro show, isso se intensificou, né? Aquelas coisas de Murphy, né? Toda hora um cara faz, às vezes no mesmo dia, 3 pessoas, você vai fazer a música do Spirit, então tem música do Spirit. Aê! Aê! Saciando a vontade do povo. Ô, Paulo, Nesse você de falou 40. Agora, lá é outro show. esse reinventar. Esse Falando em reinventar, como é que você faz pra todo ano fazer uma versão nova pro tema do BBB? Chega uma hora que deve dar no saco, hein? Você fala, haja criatividade, hein? Quando você ouve, você canta junto ou você tem vontade de apertar o botão da desistência? Não, eu tenho muito prazer em trabalhar sob encomenda. Eu fiz alguns projetos, esse, claro, é o mais marcante. Eu tinha uma canção original da Endemol em inglês, mas eu não tinha nenhuma obrigação de seguir a letra. Então eu fiz uma versão completamente Nem a melodia também? diferente. Não, a canção tá pronta. A melodia tá. A harmonia e tal. Mas eu tinha liberdade para fazer a letra em português e nós tínhamos a liberdade de arranjo. Tá, legal. E nós fomos escolhidos, o primeiro de todos, né? O melhor de todos do mundo, dos Big Brothers, pela Endemol holandesa. E eu peguei esse viés mais filosófico, de questionamento moral, né? Do que você é capaz para ganhar esse dinheiro, né? E um ambiente, né? Onde te estimula a mostrar às vezes o melhor e o pior de cada um, né? E eu pensei muito nisso, eu tive uns 2 meses para fazer essa versão, e eu acabei fazendo na véspera, assim, falei, cara, tem que entregar isso amanhã, de Caramba! madrugada. Que legal. E aí, quando eu peguei a primeira frase, se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, eu peguei a bunda ali, eu vou entrar numa linha mais confessional, né? Conversando com as pessoas. O aí dilema, né? sempre tem, exatamente, o dilema moral, sobretudo. Aí sempre tem um Shakespeare, né? Que é onipresente, ser ou não ser. E aí, a história é muito única, né? E tem 2 coisas que a gente tem que entender. Existe a canção de 3 minutos e existe a vinheta de 1 minuto que passa na Globo. Que todo Sim, mundo na assiste, abertura, no na encerramento. com as carinhas das pessoas e tal. Então, sempre nós éramos responsáveis por essas 2 versões. A primeira foi a única que saiu um CD.
Caramba, que Big legal. Brother Brasil. Poucas pessoas têm, mas assim, o logozinho, né, do Big Brother e as músicas que tocavam na festa. É muito aleatório. Tem de tudo. Que Outro dia, legal. alguém me levou num camarim para autografar e eu vi, caramba, eu acho que eu não tenho esse CD e eu tava vendo ali o que tinha. Misturava rock nacional com MPB, com disco e aqui tinha, obviamente, o tema do BBB. Bom, nunca mais saiu. Não houve mais CD, não tinha que nem a novela, todo ano eles não lançavam. Então, durante 3 anos, essa primeira versão do EPM foi a versão oficial. No 4º ano, Boninho me pediu, o EPM já tinha separado, e ele me ligou e falou, Paulo, eu queria uma coisa mais rápida, mais eletrônica, mais pesada. Eu falei, tá bom. E aí, nós fomos pro estúdio e fizemos essa versão que está tocando hoje e que tocou no passado. E, claro, aquilo também não teve um CD, já não se fazia mais CD, a Som Livre não fazia mais CD do Big Brother. E não havia o streaming, não tinha sido inventado, então não estava em lugar nenhum, as pessoas só ouviam ali na TV. Bom, depois disso, foi em 2004, o Boninho me ligou, 2005 foi esse tema que começa, que é o que a gente tem ouvido. Mais agitadinho. Exatamente, esse foi o clássico, que foi até 2012, todo ano. Bom, um trabalho muito bem feito e a gente sempre se surpreendendo com o poder de permanência e relevância do Big Brother no Brasil. Enquanto vários países foram abandonando o formato, aqui, pelo contrário, a coisa só crescia. Tornou-se um objetivo de vida de muita gente. Um fenômeno cultural, né? Suscitando discussões, pautas da sociedade. Quando chegou em 2012, era uma cena completamente diferente do começo dos anos 2000, quando tinha uma influência de um grunge, uma coisa mais pesada. Em 2012 você estava ouvindo David Guetta, sabe? Era uma outra cena. Eletrônico, né? Eu tava ouvindo Restart, por exemplo. Mas a Mas pergunta é mudou que... tudo. Mudou. E aí eu falei, olha, eu queria dar para cada turma, né, de cada ano, uma sensação de que aquele era o tema deles, do ano deles, com a legal. sonoridade deles. Exclusivo. Posso fazer uma coisa nova? O Boninho, Dourado, eles falaram, não, pode fazer, manda. Eles adoraram, fizeram uma coisa mais dançante, mais eletrônica, sem aquela pegada mais rock dessa versão. Bom, e eu gostei, porque isso me dava a oportunidade de dialogar com o aqui e agora da cena, da música pop, e trabalhar com DJs. A gente começa aqui, exatamente aqui na Transamérica, com os primeiros, o embrião, os primeiros sinais, elementos de música eletrônica dentro do pop rock. Os primeiros sequenciadores, os primeiros sintetizadores e tal. O sintetizador, inclusive, no início da música é clássico. Então eu falei, isso aqui é um desafio anual para eu não enjoar. Entendeu? Chegou uma hora que eu enjoei, como você falou. Foi todo ano a mesma música. De 2004, 2005 até 2012, 7 anos. Aí eu falei, vamos mudar, vamos. Aí eu gostei da brincadeira. E aí eu fiz versões com a Loki, fiz versões com o Gui Borato, fiz uma versão funk com o Dennis DJ. Que irado. Caramba! Então eu tinha um estímulo, um incentivo e, é claro, a enorme repercussão do programa, né? Então, você fazia aquilo sabendo que 20, 30, 40 milhões de pessoas iam ouvir aquilo toda semana, de janeiro a abril. Então, cara, tudo que um artista quer é que o seu trabalho seja apreciado. Sim. Então, aquilo me estimulava muito. Ia chegando lá em outubro, eu já pensava, quem que eu vou chamar, para que lado eu vou levar que legal. isso? E aí, durante muito tempo, isso me animou e me estimulou. Chegou ano passado, com 25 edições, né, Bodas de Prata. Sim. Bodas de Ouro, né, na verdade. Não, de prata. Acredito que tenha sido de prata. É Ouro 50. E aí eu falei, cara, vamos regravar, porque não há mais esse registro. Enfim, tá aí, porque eu me lembro pra você ver. Quando eu fiz, eu acho que a primeira apresentação na casa do BBB, eu fui com uma camiseta com o meu site. Que legal. E eu falei para as pessoas ao vivo, galera, nós estamos liberando grátis o download dessa versão agora. Derrubou o servidor. Caramba! Então, muita gente tem no seu disquete, ou sei lá que diabo, né? Como é que a pessoa... Sim, né? Naquela época, 2001, era disquete Na mesmo. época do
do Napster, né? Esse tipo de coisa. Então o cara tinha file sharing. Alguém, bom, enfim, muita gente downloadou e deve ter gente que tem, eu devo ter em algum lugar. Porém, enfim, tinha gente já que já faleceu, não dá pra fazer igual. Então eu refiz com a minha banda. Que irado. E ficou igual, perfeito. E aí, pô, fiquei muito feliz. Pela primeira vez eu falei, cara, realmente a gente deu uma volta completa em 25 anos. Essa versão voltou a soar potente, atual. Porque a música pop ela é muito efêmera, muito volátil, uma coisa que tá na moda hoje, daqui a um ano você fala, Sim. cara, isso aqui. Algumas coisas se tornam clássicos, outras coisas vão pra lata de lixo do tempo, né? E essa versão tá indo muito bem, e pela primeira vez esse ano eu falei, vamos deixar essa. Mas Então, você agora participaria do BBB? lá dentro não, eu não participo do BBB, mas eu gosto muito Agora, do meu carro. Como participante mesmo, não. Ô Paulo, a gente sabe que você fez muito sucesso, era um rockstar, ganhou muito dinheiro, lotava shows, mas a gente quer saber se você tem hábitos de pessoas simples. Hábitos, como que eu vou dizer? Hábitos de pobre. Seres mortais. Né? Tipo esses que a gente separou aqui, né, Mini Ruth? Pode Tipo começar. esses que eu faço sempre, mas vai querer. Não, tem muitos hábitos de pobre dentro da minha profissão já. Eu tomo 3 conduções pra chegar no trabalho. Olha lá. Vou fazer show em lugares longínquos. Será que você faz isso ou não, Paulo Ricardo? Usar cupom de desconto em compras da internet. Olha, eu admito que a minha mulher é mais ligada nisso que eu, mas ela é muito Dona ligada. Isabela. E eu, Dona Isabela, meu amor, a Bela tem um faro e é uma coisa, eu acho que dentro do universo feminino... A gente realmente, adora mesmo. Realmente as coisas, tem muita promoção, faz uma diferença grande. Coisa do homem, tu vai comprar uma camiseta básica e tudo bem, você não vai ficar tão ligado. Se tiver uma promoção, ela, em vez de custar 100, ela vai custar 90, sei lá. Você já chegou a comprar produtos assim perto da data do vencimento, que é mais barato? Já. Essa semana mesmo. O que você comprou? Eu fui na Americanas. Eu fui comprar bobagem, biscoito de polvilho, e justamente tinha um carrinho de biscoitos Globo, né? Aquele clássico biscoito carioca. Agora- eu vendi na praia. E tá assim, perto da data de vencimento por R$3,50. Eu levei logo um monte. Um Agora- tava bom, um já tava mole. Eu fico imaginando o Paulo Ricardo, uma estrela, entrando na Americanas pra comprar biscoito Globo na data do vencimento. Eu entro toda hora. Não, no Rio é tudo muito natural. Então o povo já tá acostumado com os artistas, né? Já. No Rio de Janeiro é mais comum, Rio de Janeiro né? é comum, né? Mini Ruth, E aí, Paulo Ricardo, você espera virar o cartão? espera virar o Pra cartão fazer pra compra. Não, novamente eu não tenho muito esse controle, deveria ter mais, mas novamente é minha mulher que cuida das finanças domésticas, tem o Duda também, meu empresário, para me ajudar nisso, e ele me orienta, né, porque ele acompanha tudo, ele fala, ó, para de usar esse aqui e começa a usar esse outro aqui. Olha. Olha, Não é levar... importante, não é importante. Por exemplo, você vai almoçar no lugar, você pede pra botar o marmitex pra levar embora pra casa ou não? Peço, claro, eu tenho 4 filhos. A pequenininha, ela pede um monte, ela come, dá 2 mordidas, não come mais. Eu levo, sempre levo. Pra mim é raro, mas o das crianças é uma coisa comum. Você coloca água no shampoo pra render? Não. Não. Aliás, esse Nunca cara- me ocorreu. No creme, no condicionador já. Ah, é? No condicionador E você já. usa o quê? Seda, ceramidas? O que você usa? Não, Esse cabelo, esse Não, minha cabelo aí mulher- dá um trabalho, hein? Não, na minha bonitão. mulher, ela tem um controle de um rodízio. Mas você usa os Sempre dela? tem. Eu uso os dela, vou usar o mesmo. Meu não tem Deus. shampoo Meu masculino. Imagina que ela deve ficar pistola. Eu concordo Compra com aqueles você. produtos que custam R$200. É. E você sabe onde o homem passa, né? Mas cabelo é masculino. Cabelo. Ô, cabelo. Pera aí. Sensacional. Não, e o produto é unissex. Cabelo, cabelo. Cabelo não, o shampoo não olha o cabelo. É de mulher, é de homem, é de mulher. Ele vai lá e enxerga o cabelo. É verdade, shampoo não tem isso, não vai ter função shampoo de é gênero. unissex. Batista faz mesmo muito passa sabonete. Mas eu já passei sabonete, já usei uns shampoos de hotel que você quer, tipo
uma gosma, assim, que vem no Aquela saquinho bisnaguinha. plástico, uma bisnaguinha Tipo que é de shampoo ketchup. e condicionador. Tipo de ketchup. Aí é triste, mas Ele é 3 em 1, né? Não 3 em 1, funciona shampoo, nada. condicionador e sabonete. pra passar É. sabonete líquido. E outro dia, pô, esse negócio de Instagram, né? Eu vi um troço dizendo, jamais use aqueles dispensers de hotel que tem sabonete líquido, shampoo que aí acumula bactéria. Eu falei, a partir de agora eu tô levando meu shampoozinho lá nesse... O seu não, o da Isabela. Da patroa. Muito bom. E falando em turnê, já que você viaja bastante, come marmita? Geralmente ou não? Olha, eu tive uma fase muito focada no lado fitness e tal. E aí sim, eu andei nesse final dos anos 90, teve uma época que eu tava sempre com um Tupperware com o atum, o frango, a batata cozida e tal. Mas é um negócio que dá muito trabalho. E eu tinha naquela época, o meu personal viajava comigo, eu tava solteiro, era uma outra vida. De lá pra cá você consegue comer direito se você não chutar o balde. Às vezes não, a gente acaba comendo muita pizza, porque não adianta você querer, pô, adoro comida japonesa, mas você tá no interior do Tocantins, você vai pedir uma comida japonesa, sabe? Eu penso igual. Eu penso então- igual. Eu falo assim, você tá lá no interior. Não acha, né? Você fala, como é que o peixe chegou até aqui? Você fica pensando, você fala, pô, o trajeto do peixe, será que tá fresco mesmo? Então não adianta, quando você tá numa cidade que tem bons restaurantes, às vezes dá tempo a gente vai, ou senão a gente apela muito pra pizza mesmo, mas... Clássico. Mas eu levo sempre um monte de barrinha, sempre tem alguma coisa, porque às vezes você não sabe o que vai acontecer. O teu voo pode ser cancelado, Sim. uma estrada alagada, já aconteceu do ônibus furar um pneu, o ônibus quebrar, já aconteceu de ficar todo mundo na beira da estrada esperando a empresa mandar outro ônibus vindo de São Paulo, blá blá blá. Então você tem que estar preparado para tudo. Falando nisso, você já passou por algum perrengue que foi inesquecível, tipo esses de estrada? Tipo, toda semana. Toda semana. Cara, a malha aérea do Brasil é uma loucura, né? É uma loucura, todo mundo vê. Você pode perguntar para qualquer um. Já passou algum perrengue no aeroporto da malha aérea? Claro. Tipo, essa semana ou esse mês, assim, vários. Às vezes, pô, a gente estava dentro. Eu tinha um show, na verdade, numa cidade chamada Cerqueira César, que é curioso porque é o bairro que mora minha mãe em São Paulo, legal. né? E é Jardim Paulista, porque as ruas ali têm nomes de cidades do estado de São Paulo. Lorena, Batatais, Pamplona, Santos. Mas ali na rua da minha mãe da Consolação, curiosamente, é Cerqueira César, que é o nome de uma cidade, mas é o nome do bairro. Enfim, eu tava em Cerqueira César, falei, pô, finalmente eu venho a Cerqueira César, realmente, né? Estávamos no avião, eu, Denis DJ Legal. e o Paulão da Praça é Nossa. O Paulão que faz o Paulão da borracharia. Exatamente. Que demais, é um incrível Os ator. três no mesmo voo, e aí, pô, tiramos foto, posta selfie, não sei o que lá. Rapaz, não sei o que, demorando, não sei o que. Infelizmente, tivemos um problema no detetor de fumaça dos banheiros, estamos aguardando a manutenção, não sei o que lá, gente. Meu Deus. Então, até agora não conseguimos andar, mas manteremos os senhores informados, gente. Ai, cara, Caramba. suar. Foi cancelado o voo. E era o penúltimo voo saindo do Rio para São Paulo. Muita gente foi levada pelo pessoal de terra da Latam para remarcar. Eu imediatamente já recebi no meu aplicativo um cartão de embarque pro dia seguinte, 6h30 da manhã. Só que não teria o show, né? Então tava eu, o Denis tinha 2 shows, né? Porque DJ tem mais Sim, tem mais flexibilidade, né? E a gente ficou desesperado, cara. Graças a Deus, nós saímos do nosso avião, que era no Terminal 2, e em vez de irmos pro guichê para tentar, porque o tempo já estava correndo, eu cheguei atrasado, nós fomos para o último voo e ficamos na fila de espera. Felizmente, deu para colocar a gente Que ali. ótimo, Mas, graças cara, a tem alguns minutos que você Que você pensa, tô desesperado, Ih, estou ferrou. ferrado. 2.000 pessoas me esperando. Deu ruim. Já É pensou? um show ao ar livre, um festival de rock. Muito Paulo chato. Ricardo. Isso é comum, infelizmente é comum. Aqui no nosso programa nós temos a PPP.
pergunta problemática e polêmica. E você não vai fugir dela. Peço perdão, mas você não vai fugir. Aqui é o PPPP. Pergunta problemática e polêmica para o Paulo. Exatamente. Paulo, você também é formado em jornalismo. Isso, inclusive, foi uma porta de entrada para você ir a Londres trabalhar e conhecer o rock britânico. Sim, fundamental. Me deu muitas alegrias na adolescência. Enquanto estudante de jornalismo, você teve uma frase que é simbólica demais. Você falou: eu achei que tivesse amigos no jornalismo, abre aspas, mas descobri que não existe amizade no jornalismo. Você passou por uma fase onde a imprensa pegou muito no seu pé. E eu gostaria de saber qual foi a pior coisa que você leu, inclusive de um possível amigo jornalista. E você, por favor, responda, sendo sincero. Se quiser, dê até nome que a gente vai atrás. Mas não precisa responder agora. Responda depois do nosso intervalo comercial. Para. Nós vamos para um break rapidinho e na volta tem mais ele, o ícone do rock nacional, do maior artista, Paulo Ricardo. Já. Sobre a mesa, é sobre tudo na TMC. Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.